Muito boa noite para o senhor, boa noite para a senhora. Eu sou Carlos Martorelli e peço licença para entrar na sua casa. Falando diretamente dos estúdios da Unifi, está no ar o Conexão Amparo, o primeiro telejornal de Amparo e região e o telejornal que, vamos combinar, é o que tá colocando água no chope do governador. Gente, nós vamos começar quente aqui, porque os vídeos estão pipocando pela internet e nós não podemos deixar passar em branco. Vocês que estão acompanhando aqui todo santo domingo Conexão Amparo, vai fazer pelo menos mais de um mês, acho que 4, 5 semanas que todo santo domingo a gente está batendo a questão do pedágio, a questão do movimento Pedágio Aqui Não, da coleta de assinaturas. Nós estamos mandando recado para o governador através de lideranças políticas aqui da região, que a gente sabe que aquele pessoal que fica pendurado lá no partido, que quer fazer graça pro governador, vê os videozinhos e manda, né? Então, governador, tô falando, governador. É insensibilidade da sua parte fazer as coisas da forma como o senhor começou a fazer. Que mesmo que o senhor colocasse o pedágio na marra que você ganhasse, você ia perder. E em algum lugar, algo tocou o senhor. Eu sei que de público você não vai admitir que a pressão popular fez você refletir. De público você não vai falar isso. Até porque você deu inúmeras declarações falando que cara feia não te comove, que placa de pedágio aqui não muda a sua opinião. Você deu inúmeras declarações falando que ia ter, e agora, recentemente, de uma hora para outra, eis que você diz que vai reconsiderar, que nenhum projeto sai da audiência pública do mesmo jeito que entra, que agora vai ouvir a população para ver qual a demanda mais importante, que tal estrada não vai entrar na concessão. Governador, lembra que eu disse aqui há 2 semanas atrás? O senhor está comprando briga desnecessária? Olha o desgaste político que o senhor conseguiu por nada, governador. Por nada. Então assim, gente, eu tô muito feliz de ver que esse trabalho, essa mobilização popular que a gente está fazendo aqui no Circuito das Águas, está surtindo efeito. Não somos só nós que estamos fazendo um trabalho muito forte de mobilização em várias partes do estado de São Paulo. Eu estou tendo contato com o pessoal de Americana, estão fazendo um trabalho muito forte lá. Tanto que o governador teve lá outro dia e tomou pressão, porque o pessoal foi em cima. Eles estão se mobilizando também, porque eles queriam isolar Piracicaba, Santa Bárbara do Oeste, né? São Pedro, cidades assim que teriam um prejuízo enorme com o pedágio. Eles fizeram uma mobilização muito grande. Você vai lá na região de Sorocaba, uma mobilização muito grande. Então assim, o interior como um todo se mobilizou e a pressão chegou no governador. Agora, tem uma frase muito antiga que diz que cabeça de político e fralda de nenê é tudo igual, porque você nunca sabe quando vai sair a merda. Então, muito legal o governador vir e falar, agora vamos reconsiderar. Mas eu tô dizendo aqui, não é hora de retroceder. Não é hora de abaixar a guarda e falar, o governador deu para... Não caia nesse truque, não caia nesse golpe. Gente, o que aconteceu aqui foi uma demonstração de que a mobilização está dando resultado. Mas a briga, o problema não acabou ainda. Então nós precisamos mais do que nunca. Isso foi uma demonstração de que o trabalho está sendo feito, está sendo bem feito, está no caminho certo. Vamos continuar. Tem que continuar a coleta de assinaturas. Tem que continuar as carreatas, as mobilizações, né? O pessoal da equipe que está fazendo, o pessoal da rádio Cidade das Águas, está indo em várias cidades aqui da região com o carro, monta a tenda na praça, faz a... Não parem, continuem com esse trabalho, né? Nós temos aqui, eu já pedi para colocar no site, tem no nosso Instagram, nós temos listas de locais de coleta de assinatura, vários locais. Não parem, continuem esse trabalho, tá? E ademais, eu queria aproveitar aqui para falar com alguns deputados estaduais, alguns deputados pontuais, porque assim, a gente tá vendo essa repercussão da mobilização, a gente tá vendo o governador tomar pressão, mas é pressão popular. É pressão vindo de setores da sociedade, dos eleitores pressionando ele. Agora, quando você fala em deputado estadual, já disse aqui e repito, como nós estamos a pé de deputado estadual. Você não vê um deputado
dar uma declaração de público. Aliás, uma coisa que me estranha, desde a época lá de Alckmin, lá atrás, como a Alesp ela é boazinha com o governo de São Paulo. É impressionante como a Alesp é subserviente. Você vai lá em Brasília, é na época do Lula, é na época do Bolsonaro, o pau come. Tem deputado daqui, deputado dali, um apresenta, o outro briga, não concorda, eu concordo, trava a pauta. Tem política. Em São Paulo é impressionante, você não vê, o governo falou eles só fazem amém. Impressionante. Então eu queria falar aqui para 3 deputados em especial, eu queria falar assim, de nada. Depois vocês podem agradecer a gente. De nada. Tiago Aurico, São Caetano do Sul. Ana Carolina Serra, Santo André. Carla Morando, São Bernardo. Eu pedi produção, joga aqui aquele vídeo do dia que o governador veio aqui em Pedreira. Aquele vídeo do governador falando assim, vocês estão acostumados com pedágio, tudo errado. Porque o sistema que a gente vai fazer, se aumenta a base pagadora. Se aumenta a base pagadora, todo mundo paga menos. Joga o vídeo aqui que eu quero que eles vejam. Se seguir o raciocínio do governador, a explicação é uma só. Nós seríamos o primeiro da fila a tomar a fumada. Só que nós estamos brigando. E vocês não fizeram nada para ajudar na nossa briga. Só que se eles colocam pedágio aqui, vocês podem ter certeza que o próximo da fila vão ser vocês. Seguindo a lógica do governador, aumenta a base pagadora, todo mundo paga menos. O pedágio mais criminoso que existe no estado de São Paulo é o da Anchieta. Você paga mais de R$30 para pegar aquela porcaria daquela estrada que está pronta há mais de 60 anos, 2 pistas que vai, 2 pistas que vem. Você paga R$30 de pedágio para mais, deve estar. Eles construíram 4, 5 escape ali para caminhão parar quando não tem freio, que afunda na pedra. Mas nada, a porcaria de uma estrada. Que tem radar pra caramba, que você tem que subir e descer a 40 por hora. Quando dá neblina você não enxerga, tem que fazer operação comboio. Vocês podem ter certeza. Se a gente não fizesse aqui essa briga, esse movimento pedágio aqui não, o próximo da lista era vocês. Que para justificar baixar o pedágio lá de 30 para 22, 20, 19, ele ia pôr free flow em todas as entradas da Anchieta, de quem vem em Santo André, São Bernardo e São Caetano. E aí eu queria ver vocês explicar para a população do ABC, que 90% da população do ABC que trabalha em São Paulo usa a Anchieta como uma avenida, não como uma rodovia. E aí eu queria ver você explicar para a população de vocês aí como é que eles iam ter que pagar pedágio todo santo dia para entrar na Anchieta e para sair da Anchieta. Aí vai falar, cadê os deputados estaduais? Não deram um mísero depoimento em relação a pedágio. Todo mundo assim escondidinho. Um ou outro fala porque é de partido de oposição. E por ser de oposição, qualquer coisa tem que falar contra o governo. Aí vai lá e fala. Mas de gesto, de atitude, de cobrança, de vir a público e ter posicionamento contra o governador, contra o pedágio, não falaram nada. Então, Paulo, joga aí de novo o vídeo aí, por favor, que depois a gente vai receber aqui. Isso é uma coisa que eu faço questão. Eu estou acompanhando essa brincadeira aqui desde o começo. Eu vou trazer aqui uma das meninas que eu falo, uma das agentes públicas, uma vereadora de Serra Negra, uma das meninas que mais está brigando, está batalhando, uma menina que é um exemplo. Eu não sei tudo do mandato dela ainda, mas o pouco que eu estou acompanhando, essa menina está fazendo um trabalho fenomenal. E está sendo uma das poucas que está ali, brigando, mas brigando de verdade, coletando assinatura todo santo dia. Acho que essa menina coletou mais assinatura do que voto para a campanha dela. Mas nós vamos conhecer ela daqui a pouco. Mas agora, quero que vocês vejam aqui o vídeo do governador. Pega essa aqui, Não vai ter pedágio, o presidente vai para fora. Não vai ter pedágio? Não. Existe reconsideração em outras praças de pedágio? Existe. A gente está reconsiderando as praças da região de Sorocaba, a gente está reconsiderando toda a questão do circuito das águas. Então, a ideia de levar um projeto para a consulta pública é justamente essa. Eu ouvir a população dizer, olha, tem esse investimento, tem esse ônus, que é a questão do pedágio, para ver como que a população encara aquilo e a partir do momento que a repercussão não é boa, ou que a gente vê que não vai fazer sentido, ou que o projeto não está bom, a gente desconsidera. Nenhum projeto sai de uma consulta pública tal qual ele entrou. Então a gente vai procurar atender aquilo que a população sente que é mais necessário. Por exemplo, com a duplicação lá de Mococa para Cajuru, Ribeirão Preto. Então uma coisa que foi
bastante demandada e que não teve essa repercussão no que diz respeito à cobrança. Então, as pessoas, olha, não, tudo bem, eu tenho esse ônus aqui, mas em compensação eu quero essa segurança, eu quero a rodovia duplicada. A partir do momento que a gente traz um ônus excessivo, que as pessoas não entendem, eu acho que aquilo não é importante no momento, a gente vai respeitar esse time, a gente vai entender que temos outras oportunidades, outras formas de fazer o investimento e a 304 está fora da concessão. Pessoal, depois desse vídeo que vocês acabaram de ver aqui, eu estou tendo uma satisfação enorme de receber nos nossos estúdios a vereadora de Serra Negra, Ana Beatriz Scachetti. Falei certinho agora, não falei? Maravilha, na hora que não podia eu não errei. Então tá bom. Gente, falo que eu tenho um prazer enorme de receber essa moça aqui, porque vocês estão acompanhando aqui na TV Amparo desde o começo, da primeira audiência pública lá na Prefeitura de Amparo, essa questão do pedágio. E eu, Ana Beatriz, eu tô fazendo assim, eu tô batendo muito em valorizar quem realmente está batalhando e nos oportunistas que eu sei que vão aparecer daqui a pouco. Porque desde a primeira eu vi poucos vereadores assumir e chamar essa causa. Muita gente, eu brinco, que tá igual tartaruga, põe a cabeça dentro do casco e tá escondidinho esperando para ver o que vai dar. Aí agora que o governador falou que está reconsiderando, vai começar a aparecer falando que nós dialogamos, nós nada, viu? Eu brinquei uma vez, a Bárbara estava aqui, e eu falei, eu sou pior que mulher traída. Eu não esqueço. Então não adianta me contar essas histórias agora aqui, falar, não, eu estava lá, não estava, eu vi quem estava. E ela estava. Ela é vereadora de Serra Negra, ela está participando com o pessoal do parlamento, está coletando assinatura, então eu queria te dar 2 parabéns. Primeiro de você vir aqui falar com a população e segundo pelo seu trabalho. Estou acompanhando, estou muito feliz com o seu trabalho, viu? Obrigada, queria agradecer primeiro aí o convite do pessoal por me receber aqui, a gente poder estar falando um pouco sobre os pedágios. E de fato, essa é uma questão que, pelo menos lá em Serra Negra, está mobilizando muita gente. Sim. E isso é um sinal muito grande para que a gente... Eu sempre falo que o papel de vereador, a gente tem que representar os anseios da população. E quando a população demonstra tamanha satisfação, a gente vê que não ficou só em Serra Negra, mas está espalhando pelo circuito das águas. A gente tem que fazer o nosso papel de representante legítimo e poder reivindicar o que a população está pedindo. E de fato, a gente esteve presente nas audiências públicas, esteve levando essa questão. Eu e a Bárbara, a gente conseguiu... Você estava lá com o governador quando ele veio em Pedreira, não estava? Isso que eu ia falar. A gente conseguiu falar pessoalmente com ele, levamos ofício em nome do parlamento da região do Circuito das Águas Paulista, justamente para mostrar essa insatisfação da população, tentar dialogar ali com ele para ver o que a gente poderia fazer a respeito disso. Porque quando a gente ficou sabendo da notícia, ela caiu como uma bomba na nossa cidade, uma bomba assim na nossa região, e a gente precisava fazer alguma coisa. Uma bomba surpresa para todo mundo, né? Para todo mundo. A gente viu o Carlos Alberto se movimentando muito, foi ele que começou a puxar a primeira audiência pública, inclusive a gente pôde estar presente, que foi em Amparo, e aí outras audiências, as audiências do governo do estado, assim, a gente pôde estar participando da forma que a gente conseguiu, né? A gente fez a carreata, coletamos assinaturas, estamos coletando, e agora até a Câmara Municipal de Serra Negra está fazendo uma consulta pública. Isso que eu queria, eu vi um vídeo seu hoje, ou acho que foi hoje que você soltou? Ontem. Falando que vocês vão fazer uma consulta pública dentro da Câmara Municipal de Serra Negra. Foi assim, essa é uma demanda também dos cidadãos, né, que chegou lá pra gente. O presidente, ele autorizou, porque pelo regimento, né. Tem que ter autorização. Exatamente, na verdade foi um requerimento que ele pôde estar protocolando ali, e aí a gente está fazendo essa consulta pública, que é online, é aberta, e aí você vai poder... É online? É online, isso, de forma online. Então, peraí, pra quem é lá de Serra Negra e quer participar, por favor, já passa as orientações que eu quero todo mundo em Serra Negra participando. Todo mundo participando, é só entrar no site da Câmara, que é o www.cmserranegra.sp.gov.br, e você vai entrar na parte que está escrito consulta pública. Ali já vai direto, que é a única consulta que está rolando no momento. Só tem essa, não vai se perder lá. Não vai, clica no consulta pública, já vai direto na parte dos pedágios e você vai poder se manifestar, favorável, contrário, e poder justificar também. Então é aberto ao público e é mais uma forma da gente poder demonstrar porque nós falamos várias vezes aqui, o governador preferiu acreditar na mentira. Quando ele vem e fala assim, nós queremos o diálogo com quem? Tirando o Amparo, que foi uma única consulta pública, aquela lá primeira que teve, Serra Negra não tinha tido, ninguém perguntou para o morador de Serra Negra se ele achava bom ou ruim, Lindóia não teve, Águas de Lindóia não teve, Pedreira pior ainda, que eu tô aqui falando uma vergonha, um constrangimento alheio, né, prefeito? Governador vir na sua cidade falar que vai pôr pedágio e você bater palma atrás é piada. Quer dizer, os moradores da região aqui não foram ouvidos. Agora que vocês estão fazendo uma consulta pública e online, que eu acho bom, porque facilita, se tem que ir lá na Câmara, já filtra metade, um monte não vai.
online não tem desculpa. E aí, com esse resultado dessa consulta, o que você está pretendendo? Qual que é a ideia de vocês? A gente vai poder mandar diretamente para o governo, para os setores responsáveis, para a Artesp, para a Lesp, enfim, a gente vai ter esses dados. Até ontem, antes de eu soltar o vídeo, já tinha 80 manifestações e vai até o dia 9, meio-dia. Então é o prazo para poder se manifestar. É dia 9 de maio. Então, pessoal de Serra Negra, até dia 9 de maio, entra no site da Câmara que ela falou aqui, ó. Nós vamos pôr aqui embaixo. Vai lá na consulta pública e participa. Nem que for pra falar que você é a favor. Mentira, ninguém é. Mas participa, é sério. Não, eu tô brincando, mas assim, eu já falei aqui outras vezes e vou falar. Vocês nem são o olho do furacão. Amparo é o pior lugar, que seriam 5 pedágios. Mas assim, eu fiquei besta, porque eu vejo que vocês lá em Serra Negra, com o prefeito que também tá igual na tartaruga, fingindo que não tá acontecendo nada, vocês estão brigando que vocês tinham mais de 22 pontos de coleta de assinatura. Então, ó, parabéns. Amparo, que é o olho do furacão, tirando o Fantini, que faz parte do parlamento, que estava na carreata, eu não vi um vereador coletar assinatura. Quer dizer, é feio isso. Aí depois chega na época da eleição, ou agora, que o governador fala que não, vamos repensar, vai aparecer um monte de papagaio de pirata falando, nós fizemos um trabalho com o partido, nós conversamos com o deputado. Mentira, não fiz a porcaria nenhuma. Quem fez, eu falo, ó, Carlos Alberto, nesse aspecto, tá de parabéns, foi o primeiro que chamou no peito, a Bárbara, a Ana Beatriz, o João Basílio lá em Monte Alegre, né? Então assim, tem nome, quem tá fazendo tem nome. Não vem vocês depois querer pegar carona no sucesso no trabalho dos outros aqui. Agora, fala uma coisa pra mim que é uma dúvida minha, tá? Eu já várias vezes bati nessa tecla, mas se eu tiver errado eu não tenho problema de pedir desculpa. Você tá sentindo a parte dos deputados estaduais, como eles estão apoiando? Estão também igual tartaruga. Qual que é a participação dos deputados nesse processo? Então, a gente tem tentado dialogar com alguns deputados, né? Inclusive, eu até vou poder já divulgar aqui para vocês, dia 15 de maio a gente vai ter um debate público em Serra Negra e a gente está trazendo 3 deputados, está aberto para mais deputados que quiserem participar. Posso mencionar o nome deles? É o deputado Guilherme Cortes, o deputado Reis. De que partido? O Guilherme Cortes é do PSOL, o Reis é do PT e o Vitão do Cachorrão, que é do Republicanos. Inclusive, o Reis e o Vitão, eles fizeram uma audiência pública lá na Lesp sobre isso. O Vitão, ele é do partido do governador, mas ele fala, ele sempre se manifesta dessa forma, de que ele não tá no partido de uma forma para falar amém para tudo, mas que ele vai... Não é curral, né? Não é senzala ideológica ali. Os outros são partidos de oposição ali. Naturalmente, mas ele, em relação a ser do Republicanos, ele foi um dos que puxou, né, essa audiência pública que teve lá na Lesp, fui a Bárbara, enfim, a gente pôde estar lá também se manifestando a respeito disso. E a respeito aí dos deputados, eu vi o Marcos Pereira do Republicanos que falou que iria conversar federal, isso, né? Que falou que isso, queria conversar com o governador. Essas são algumas movimentações. Simão Pedro também. Aí tem mais alguns que eu vi algumas movimentações, mas estou falando mais desses que eu tenho mais proximidade, mais contato, assim, e que eu pude ver essas, por exemplo, esse pessoal que vai vir realmente nesse debate público que vai ter em Serra Negra na Câmara Municipal, dia 15, 10 da manhã. Estaremos lá. Agora, os cacicão mesmo, aquelas raposa velha, que é os deputados que se elegem toda vez com os votos da região aqui, nenhum fez nada, né? Bateram palma pro governador. Não, eu falo, pessoal aí, ó, vai chegar a época da eleição, vão aparecer falando que fizeram muito pela região, que brigaram para trazer recursos para a estrada, blá 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 blá, tá? Não fizeram nada contra o pedágio. O governador, eu falo de público, eu tenho certeza, ele nunca vai vir falar que está repensando por causa da pressão popular. É capaz dele falar que está repensando por causa de um deputado ou outro que é para passar a mão na cabeça dele. Mentira, isso aqui é pressão popular. Ele sentiu, você viu em Americana? Em Americana sentiu o bafo no cangote. Lá os caras já meteram mais de 20 mil assinaturas na carcunda dele. Sorocaba parece também. Então assim, o governador tá rodando o estado, tá vendo que eu falei, quem elege o governador, desde sempre, é o interior do estado. Sim. Não é São Paulo, não é região metropolitana. E a gente vê a votação expressiva que ele teve aqui na nossa região, exatamente. Então, assim, de uma forma ou de outra, o que eu mais escuto é a população falando, poxa, eu votei nele, eu confiei nele, será que ele não pode repensar nisso? Tendo essa expectativa de que ele volte atrás para poder corresponder aos anseios da população da nossa região. Sim, tá vendo, governador? Ela é mais educada que eu, ela fala bonito, ela fala calmo, mas o que ela tá falando é igual. Quem votou no senhor está aqui na nossa região. O pessoal ficou muito chateado pela forma como ele fez. É querer fazer a força, na marra. Se fosse uma coisa assim, ó, vou lá em Serra Negra, vou falar com o prefeito,
avisa a população inteira aí que vai ter pedágio e vocês têm que fazer 3 audiências. Daqui 3 audiências que eu quero ver se foi feito. Aí vocês pegam e mandam pra mim aqui pra eu ver qual a opinião de vocês. Aí beleza, ouviu, escutou, mas não fez nada disso com ninguém. Quis passar o rolo compressor em cima. Então assim, nota 0 nesse quesito. Agora, fora isso, o que mais que você tem pra contar do seu mandato lá? Conta lá de Serra Negra pro pessoal. Serra Negra. Eu vejo que você anda com ônibus pra lá e pra cá e faz mandato itinerante. Eu gosto de poder estar participando dessa questão de poder estar perto das pessoas, nos bairros, sempre que a gente é demandado. Tem algumas causas que eu acabo levantando mais a bandeira, por exemplo, a pauta da juventude. Eu gosto muito de trabalhar em cima disso, então tem o transporte de estudantes, sempre tem algumas questões pra gente estar acompanhando, fiscalizando a condição do transporte que é oferecido para os estudantes, porque em Serra Negra a gente não tem, a maioria acaba indo para estudar, por exemplo, aqui em Amparo, né? Então, até uma das questões, quando a gente fala do hospedagem, a gente fala... atrapalharia, sem dúvida. Exato. E aí o pessoal vem para Amparo, vai para as outras cidades, vai para Campinas, vai para todas as cidades que têm as faculdades, né? E o transporte é oferecido pela prefeitura. A prefeitura paga o transporte. Estudar, fazer faculdade fora. Exatamente. Só que aí qual que é o nosso papel e acaba sendo muito importante? É justamente acompanhar a qualidade. Já aconteceram vários problemas que a gente tem que estar cobrando, tem que estar acompanhando, né? E a pauta dos jovens também envolve muita questão cultural. Então, muitas das pessoas de Serra Negra falam, poxa, podia ter mais atividades para os jovens, podia ter mais entretenimento, sabe? E quando a gente tá falando disso... Serra Negra é uma cidade mais tipo Santos, não é não? Eu tô falando bobagem. Não, é verdade. A gente tem até as nossas pesquisas de turismo, a gente sabe que a população que vem para visitar a Serra Negra são pessoas mais velhas, são pessoas que gostam um pouco mais de... Elas vão para descansar, né? E assim, isso é importante falar. Quando a gente tá falando da pauta jovem, a gente não tá falando de pessoas que vão destruir a cidade ou algo nesse sentido, que às vezes é o que parece quando fala, nossa, então agora vai virar bagunça. Não é isso. A gente, por exemplo, eu tenho um projeto de lei que foi sancionado e esse ano vai ser a primeira edição. Chama Semana Municipal da Juventude. É uma semana com atividades voltadas para os jovens. Então tem o pessoal que dança, o pessoal que toca, o pessoal que escreve, sabe? Uma virada cultural, exato, assim? Com a participação dos jovens da cidade. Então a gente tá trabalhando em cima disso, vai ser em agosto, vai ser a primeira edição. Essa foi uma lei que eu consegui aprovar ano passado, foi sancionada, e essa vai ser a primeira edição nesse ano. Quando que vai ser? Vai ser na semana do dia 12 de agosto, e vai ser por Bruno, conta já marca aí 12 de agosto, porque nós vamos lá cobrir, hein? Na parte da Semana da Juventude. E aí, esse vai ser a semana inteira pra... Desculpa perguntar, quantos anos você tem? Tenho 26. 26, é por isso que você tem essa preocupação aí com a juventude. Quando você era mais menina ainda, você sentia que não tinha isso pra você lá em Serra Negra? Sim, é uma dor bem real, assim. Poxa, a maioria do pessoal lá de Serra Negra quer sair da cidade, sabe? Tipo assim, não se sente muito parte da cidade, pelo menos era o que eu sentia. Eu brinco que se eu fosse médico, eu ia virar geriatra e ia mudar pra Serra Negra, eu ia ficar rico lá. Tá vendo? Mas é bem por aí, assim, o pessoal realmente quer, né, ter outras atividades, e o pessoal às vezes olha muito para Amparo, né, sim. Porque tem bastante evento, então o pessoal vira e mexe tá aqui, então quando a gente até comenta com o pessoal mais novo, que às vezes tá vindo para Amparo não simplesmente por uma questão de saúde, de estudo ou de trabalho, mas por uma questão de lazer, a gente fala, vai ter pedágio até para você ir lá ver o show que vai estar tendo em Amparo. Vai ter show agora em Serra Negra, quando que é aniversário? Eu ouvi falar aí que vai ter o show... 23 de setembro. Show do Fernando Sorocaba? 23 de setembro vai ter. Isso aí foi até uma novidade, assim, eu falei, nossa, e até o próprio prefeito, ele falou, olha, os jovens, não sei o que, eu falei, interessante, vamos ver como é que vai ser. Não, eu vi um vídeo de um youtuber, você deve conhecer, perdão que eu não lembro o nome inteiro dele, é Gabriel, o que anda com o shake lá, como é que chama? Gabriel Godoy. Gabriel Godoy, eu vi um vídeo dele mostrando lá o Fernando Sorocaba falando que vai ter o show, né, falando aqui, até inclusive, vou falar pra você, isso é uma das coisas que eu tava comentando com outras pessoas aqui, que vai vir um vereador de Amparo e eu vou dar essa sugestão de projeto de lei. Porque eu vi o Fernando Sorocaba agradecendo o prefeito de Serra Negra pelo show. Eu falo, mas o prefeito não pagou o show com o bolso dele. Pagou com o caixa do município. Tu tem que agradecer o município, não, porque senão vira alta promoção. Verdade, não é? É verdade. E com dinheiro público, então devia ser proibido isso daí. Fala, parabéns pra Serra Negra, mas não a pessoa, mas nada contra. Só que os meus votos, meus préstimos aí ao Gabriel, fiquei sabendo que tá tendo um embrolho lá. Não, tá sim. Prefeito, atende ele, prefeito. Eu devia cobrar pra dar mídia treino, mas eu vou dar de graça. Atende, faz igual o Maluf. Se ele perguntar pra você qualquer coisa, você fala, fui eu que fiz. Ó o Aerotrem, ó o Singapura. Fala, mas atende, não foge, é feio, prefeito. Atende ele lá. E me conta mais, o que você gostaria de pedir para o pessoal de Serra Negra aí,
que você tem alguma coisa assim que você sente que a participação popular pode melhorar lá em Serra Negra? Se tiver esse espaço para falar para eles, o que você gostaria de... Olha, se eu puder falar com o pessoal de Serra Negra, eu acho que muitas vezes eu sinto que as pessoas elas se afastam um pouco dos vereadores por muitas vezes achar, eu pelo menos sinto isso porque eu recebo mensagem assim, eu não quero te atrapalhar. Não, é o nosso papel. O que a gente mais quer é ser demandado pela população, porque a gente não está em todos os pontos da cidade ao mesmo tempo. Não tem como, né? Não tem como. A gente está em 11, tudo bem, mas assim, são 30 mil habitantes. Cada um tem a sua dor, cada um tem a sua especificidade de acordo com o bairro que mora, a rua que mora, os problemas que sente de forma geral. E é muito importante que a gente seja demandado. Então, assim, procure realmente o seu vereador para poder levar suas demandas, a gente poder estar cobrando do executivo em relação a isso. A questão da participação nas sessões de Câmara, a gente sempre tenta pensar que... O pessoal vai lá, assiste lá ou não? Então, é mais assim, difícil, é mais difícil. Eu já falei várias vezes a respeito de uma forma da gente poder deixar a sessão mais dinâmica. Então, já teve até algumas modificações que foram feitas. Onde que é a Câmara lá? Porque tem o pessoal da Prefeitura que trabalha na Prefeitura, fica lá onde é o... No centro de convenções. Isso. A Câmara é onde? A Câmara, então, isso é muito interessante. A Câmara, ela funcionava lá no centro de convenções antes da Prefeitura ir pra lá. O que aconteceu? Hoje a gente tá na Praça Sesc, sabe aquela praça maior zona? Que o pessoal faz caminhada. Aqui tem do lado do teleférico. Tá. É ali? Agora tá ali. Não fazia ideia. Chama Palácio Primavera. Tá. Essa obra foi inclusive construída na época que meu pai estava como prefeito. E assim, os amigos dele sempre comentavam que ele queria que se tornasse a Câmara em algum dia. E aí depois, quando eu entrei para estar como vereador no mandato passado, o presidente da Câmara, que era o vereador Ney, ele acabou reformando o espaço e agora a Câmara ficou bem ali do lado da rodoviária, no centro do espaço. É acessível para a população ir, sim, né? do lado da feirinha. Então assim, é um local muito bom pro pessoal poder ir. Sim. Só que assim, às vezes, eu confesso que muitas vezes eu mesma acho a sessão de Câmara muito chata. Porque é burocrática, tem umas leituras que, se você não tá entendendo o que tá acontecendo, você vai ficar meio perdido. Não, ali. e aquele negócio... Olha, eu faço cobertura da Câmara aqui em Amparo. Toda segunda-feira eu vou lá. Eu tenho que falar, eu confesso. Ó, se o vereador sobe lá na tribuna para falar 10 vezes, nobre presidente, nobres colegas, nobres pessoal que tá assistindo aí... boa noite, senhora, e senta o pau do negócio. Isso afasta o povo. Eu acho que às vezes faz de propósito, que é pro povo não ir. Pro povo não ir. Eu acho. Mas ó, olha que interessante, só pra você ver. Essa questão da mobilização popular, a gente teve efeitos muito positivos lá em Serra Negra. Teve uma questão envolvendo os feirantes, que é a feirinha de domingo, que ela ficava na famosa Rua da Feira. E aí tinha uma medida do executivo que ia sair a feira daquele local. O que aconteceu? Os feirantes se reuniram, a gente conversou com eles foram na sessão de Câmara, lotaram ali o espaço, a gente fez um requerimento para a prefeitura foi lá, chamou eles e falou, não, a gente vai deixar vocês aí agora, a gente só vai fazer alguns requisitos para ajustar a questão de horário, para vocês poderem participar, mas eles continuaram na Rua da Feira. Né? Deu efeito. Então dá efeito, a presença popular, ali E isso aconteceu em outras situações também, então a questão do pessoal da Rua Petrópolis, que ia ser mão única e é uma via de mão dupla ali, tinha umas questões... Que também só cabe um carro passando. E aí a gente teve contato com o pessoal, escutei um pouco dessas demandas, eles fizeram um abaixo-assinado contra isso, foram chamados lá na prefeitura, conseguiram conversar, ficou de uma forma que eles também gostaram. Então, assim, é importante a gente ter essa mobilização popular, porque assim, a gente tá lá e a gente realmente quer ser demandado, sabe? A gente tá ali porque a gente precisa dessa cobrança. Senão, a gente fica até meio assim, bom, eu quero ajudar a população, tá, mas pra onde que eu vou? Eu preciso que elas também possam... Você precisa ter um feedback deles, eles te nortear o que é prioridade, vamos assim dizer. Porque muitas vezes, isso é uma coisa que eu senti depois que eu entrei. A gente às vezes sente que a população fala, nossa, político tá aqui, população tá aqui, são coisas separadas. Muito afastado, né? Não pode ser assim, sabe? A gente tá ali, a gente tem que estar em constante diálogo. No meu primeiro mandato, no discurso, assim, de posse, eu falei assim, olha, Serra Negra, eu preciso que vocês... Esse é seu primeiro mandato? Não, esse é o segundo. Mentira! É verdade. Você se elegeu com quantos anos? Pois é, por isso que eu gosto da pauta jovem desde... Caramba! 22. 22 anos já era vereadora? Nossa senhora! Esse é o segundo mandato. Legal. Mas no meu discurso de posse do meu primeiro mandato, eu lembro que eu falei muito isso, que é uma coisa que eu carrego. Eu falo, Serra Negra, vocês precisam estar comigo assim como eu quero estar aqui por vocês. Então tem que estar junto. Não é pra você ficar, vamos supor, de uma forma distante, ou então, nossa, esses políticos, assim, não desistam da política, sabe? A gente tá aqui pra servir, a gente quer fazer as coisas. Mesmo ruim é o único caminho, né? Exato, é o que tem pra hoje, poxa. É o que tem pra hoje, é verdade, é verdade. Mas isso que você tá falando é verdade. Eu bato muito aqui com o pessoal, eu falo sempre, gente, primeiro, as pessoas têm mania de ver o político como uma autoridade. Esquece. Autoridade é juiz, é delegado. O vereador, o prefeito, ele é um agente público. Ele é um funcionário público. E o pior, não é nem um funcionário público concursado. Ele quis estar lá, que ninguém foi arrancar ele de casa para ele se eleger.
Ele quis estar lá. Então, não tem esse negócio da autoridade, tem do respeito. Você pode cobrar seu vereador, você não pode xingar, mas você tem que cobrar. Falo, o voto não é cego. Não. Eu votei em você, mas eu quero acompanhar, quero saber o que você está votando, o que você não está votando, porque você pode pensar diferente de mim, evidente. Mas se 10 pessoas votarem em você, as 10 pensar, por lógica, você tem o voto dessas 10, tem que votar como essas 10 pensam. Você é representante, não é isso? Exatamente. Então eu bato muito nessa tecla, eu falo pro pessoal, se aproximem do político para saber o que está acontecendo. E outra coisa que a gente fala muito, o vácuo. Não existe vácuo em comunicação. Se vocês políticos não ocuparem o espaço levando a informação correta para a população, vai ter um filho da mãe que vai aproveitar esse vácuo e vai pôr uma mentira na frente. Aí depois você se vira para explicar. Perfeito. É muito complicado isso, mas é verdade. E a gente tem até um projeto lá, até comentando sobre isso, que a gente faz em conjunto com a OAB, lá em Serra Negra, que é justamente para levar essa questão de educação cidadã para as escolas. Então, com essa parceria ali com a OAB, eles estão podendo visitar a prefeitura, o Poder Judiciário e a Câmara, para ver como que elas funcionam, como que são interdependentes, né, de uma forma ou de outra. Entender como funciona, né? Exato. Porque muitas vezes, isso foi uma coisa que eu até assustei quando eu cheguei, muitas pessoas chegaram para por que você não resolveu isso? Eu tipo assim, não, eu cobrei. O prefeito que acaba executando. Então, às vezes, vem pra mim uma responsabilidade que eu falo, não, fiz o que eu pude, por quê? Eu fiz até uma lei sobre isso. Se não for cumprida, é o executivo que tem que fazer essa parte, né? Então, assim, nossa, mas... entender o papel do prefeito, do vereador, até onde vai a sua autoridade. Exato. Porque depois, senão, às vezes até parece que, nossa, é má vontade da pessoa que tá ali, ou então ela foi até o máximo que pôde, mas, sabe, tem que ver o limite da na hora de cobrar, vai cobrar, não quer saber qual a sua parte e qual a parte dele. Exato. Por isso que é importante ter esse diálogo, ter as pessoas junto da gente ali. É um trabalho conjunto, não é uma coisa separada. Sim. Se a gente tiver fechado e não prestar atenção no que a população tá falando, a gente vai ficar fazendo coisas que não vai nem corresponder ao que a população espera da gente. Então tem que ter esse diálogo, tem que ter essa conversa, porque se torna até mais fácil e mais acertado o que a gente vai estar fazendo. A população tá precisando disso, a gente precisa saber, a gente precisa construir junto, ver o que é possível e aí alinhar os esforços para chegar, porque o nosso papel é esse, é justamente buscar atender o interesse público. Sem dúvida. Isso aí que o pessoal nas empresas chama de database, significa você ter informação, saber para onde você vai, gente. E vocês, vereadores de todos os âmbitos políticos, de esquerda e de direita, vocês têm que estar antenados com a população que vota em vocês. Vocês nunca se esqueçam, ser vereador é ser um servidor da população. E posso chamar de menina? É porque eu sou do dobro da tua idade. Menina, eu queria te dar parabéns, sério mesmo. Eu não sabia que era seu segundo mandato, parabéns dobrado pelo teu trabalho, teu compromisso com Serra Negra, tá? E manda um abraço pra Bárbara. Fala pra todo mundo lá que o Carlos tá vendo quem tá trabalhando pelo pedágio não vai pegar carona no sucesso delas não, viu? Obrigado pela tua participação, Obrigado pelo espaço, viu? Isso, eu que agradeço. Hoje nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o vereador de Amparo, Conrado Farlim. Eu falei certo ou falei errado? Tá certo. Tá certo? Tá certo. Conrado Farlim, que é do PMDB. E ele hoje está vindo aqui para a gente bater um papo, falar sobre a sessão da Câmara que aconteceu, falar de projetos de lei que ele tem para apresentar, falar de outras coisas que aparecem, que a gente recebe muita informação, umas a gente quer saber se é verdade, outras a gente quer saber se é mentira. Então a gente vai bater um papo aqui com ele, mas sobretudo para começar, que eu falei para todos os agentes públicos que vieram aqui, eu quero falar igual para você, te dar parabéns. Por quê? Por estar aqui. Nós sempre chamamos vários agentes públicos, prefeitos, secretários, vereadores e infelizmente muitos correm do microfone, não gostam de vir, não quer falar. Então quando você vem aqui eu falo parabéns não por estar falando comigo, mas quando você fala com as lentes, quando você fala com a nossa audiência, está falando com a população de Amparo. E acho que é importante para eles terem esse contato direto com você. E eu queria começar hoje aqui, Conrado, falando sobre a sessão passada da Câmara, a última, onde eu estava lá e eu presenciei. No final da sessão teve um quiprocó lá que deu um buchicho na internet, de um lado um falando uma coisa, do outro lado outro falando uma coisa, aonde a gente tem até vídeos, onde a gente viu a Silvinha fazendo assim para você, e eles alegaram que você teria dito pro Diogo que ele seria preso. Então a gente queria que você te dá a oportunidade de você dar o seu lado da história, contar o que aconteceu de fato naquele momento. Certo. Primeiramente, Carlos, eu agradeço o espaço de estar vindo aqui hoje, né? Eu estou aberto a conversações, principalmente na área da política. E naquela sessão, realmente foi uma sessão muito polêmica, né? Tendo em vista aí que
o plenário estava cheio, né? E a gente, quando se posiciona da nossa maneira, né, tem um posicionamento, logicamente que vai ter críticas também e elogios. Então, a respeito dessa questão do vereador, eles falaram que eu falei que ia prender o Diogo. Só que a sessão da Câmara, ela tem câmeras de segurança, tinha vários servidores do local, e em nenhum momento eu proferi aquela palavra, né, que ia prender alguém. A gente estava tendo uma discussão a respeito de uso de entorpecente, aí foi aí que gerou toda essa polêmica, mas em nenhum momento eu disse que iria prender alguém. É tanto que está gravado que a gente estava lá e não teve nenhuma gravação comprovando essas falas que foi proferida em um vídeo. Se você analisar, a hora que estava sendo gravado, foi gravado depois que eu estava falando, mas teve uma parte anterior que a câmera não pegou, né? Não teve essa gravação anterior. É tanto que o jornal do município de Amparo me deu o direito de resposta. Tá. Então o senhor não falou que ele seria preso e também nem fez assim, que a Silvinha falava toda hora que você tinha feito assim. Não. E ela batia com os dedos assim. Então isso aí não ocorreu mesmo? Sim, não ocorreu isso. A gente estava falando a respeito de uso de entorpecente. A única coisa que eu falei foi o seguinte, que tem um local que é o Parque das Águas, né, que às vezes a Guarda Civil recebe algumas informações de uso de entorpecente. Sim. Não estou generalizando, né, mas tem realmente. Então foi isso que eu falei. Aí a gente falou, se realmente encontrasse alguém promovendo algazarra e uso de entorpecente, que a gente ia tomar as medidas necessárias, e não a questão de prisão. Até mesmo mas porque não teria sido então direcionado a ele. Você estava falando como, o senhor até perguntar, o senhor é guarda municipal. Guarda municipal mas também. É licenciado ou atua, continua? Não, as duas funções. Estou na guarda então como uma vereador. coisa absolutamente normal, como guarda municipal, se deparar com alguém fazendo uso de entorpecente ou promovendo, o senhor tem até a obrigação de agir, seria isso? Exatamente. É tanto que eu até desafiei a quem falou que eu proferi essas palavras para provar, né? Para provar através de alguma gravação, de testemunhas. Eu estava sentado no plenário, tinha servidores atrás de mim, tinha vereadores do lado, e em nenhum momento nenhum deles ouviu falar essas palavras que iria prender alguém. Não é do meu feitio, né, Carlos, fazer esse tipo de coisa, até mesmo porque eu tenho 24 anos de Guarda Civil Municipal também. A gente tem um nome a zelar também, Sim. né? Tá. Então, eu falando para vocês aqui, isso que é importante a gente trazer. Do mesmo jeito, também falo para vocês, convidamos o Diogo para vir aqui para falar, mas infelizmente ele não veio pela, acho que 48ª vez. Diogo, eu não mordo, pode vir, né? Porque foi feito um baita de um carnaval lá dentro da Câmara. Foi vídeo para internet, para tudo quanto é lado, e no final das contas a gente está vendo aí, segundo o Conrado, não existiu essas palavras. Agora, aproveitando a sua presença aqui, eu não posso ser duas caras, não posso ser mentiroso. O que eu falo no ar aqui e eu falo na sua frente. Eu vou falar, eu venho acompanhando as sessões da Câmara e eu disse que em alguns momentos a sua participação e a do Diogo me lembram quando eu era pequeno, que eu brigava com meu irmão. Sim. Porque em alguns momentos é nítido que você não perde uma oportunidade de dar aquela cutucada e ele do outro lado igual. Quando sobe para falar também parece que tudo que fala é direcionado a cutucar. E eu lembrei isso, só que eu falei no ar, eu lembro quando eu era pequeno que eu brigava com meu irmão e quando meu pai vinha dar bronca fazendo ele pedir desculpa, eu pedia desculpa, eu falei, peço desculpa a você que começou. Sempre joga um pro outro, então fica aquela briga. Que eu falo isso, eu acho que não ajuda, não enriquece o debate. Acho que você tem posicionamentos muito claros, ele também, e tem que ser diferente porque vocês se elegeram com plataformas absolutamente antagônicas. Você vê de um jeito, ele vê de outro. Seria estranho vocês concordarem em tudo, né? Mas que dentro da Câmara, como representantes do Poder Legislativo, a gente tem que prezar sempre pelo debate de ideias. Nunca correr para esse lado do pessoal, de agressão, que eu acho que não acrescenta. E aí, eu queria fazer um gancho, entrar num outro assunto que foi da semana passada, agora ainda com o mesmo Diogo. Quando teve uma votação para aprovar uma comissão, seria isso? Uma comissão para talvez caçar o mandato dele ou não. E aí, eu também estive lá, o senhor votou pela aprovação da comissão, mas ele acabou sendo absolvido, a comissão foi engavetada. Eu pergunto para o senhor o seguinte... vou te fazer uma pergunta, a mesma pergunta que eu fiz uma vez para a Silvinha, tá? Uma vez eu perguntei para a Silvinha quando o negócio do pedágio, jogando ela do outro lado da mesa. Eu gosto de fazer esse exercício com você. Se a Silvinha tivesse ganho a eleição, eu acredito que o senhor seria o líder da oposição hoje, né? Se ela fosse a prefeita e o senhor vereador, o senhor seria o líder da oposição dentro da Câmara hoje, ou não? Talvez sim. Eu acredito que sim, o senhor é combativo, a gente está acompanhando lá, eu estou vendo, você está sempre falando bastante, você sempre pede bastante a fala. E aí o senhor, é hipotético, hein, gente? Isso aqui é um exercício, conjecturando. Vamos supor que o senhor fosse o líder da oposição. A Silvinha prefeito, certamente, acredito que aconteceria o quê? Também entrariam
secretários de fora. Até um meme que existe quando fala em PT, fala da companheirada. Todo mundo brinca com isso. Sim. Então traria gente daqui, gente dali, gente de lá. Suponhando que existisse um secretário que ela nomeasse e que não tivesse uma experiência comprovada, né, dentro da pasta que foi chamado para assumir. O senhor, como líder da oposição, o senhor também faria uso da palavra para questionar esse tipo de indicação? Na verdade, poderia até questionar, mas não da forma que fez, né? Porque, às vezes, ô Carlos, tem pessoas leigas que estão assistindo. Então, você veja bem, eu não sou natural de Amparo, eu vim lá de Minas. Então, somos de repente... Dois, então, somos dois de Minas. Então, de repente, aquelas pessoas meio leigas podem entender que aquilo ali é uma fala preconceituosa, você entendeu? Então, a gente tem que tomar um certo cuidado. Quando a gente é vereador, o que a gente fala é visto por muita gente, pode ter várias interpretações. E foi isso que realmente aconteceu. Quanto ao processo, né, que o vereador estava sendo acusado, eu levei para o plenário. Por quê? Porque eu queria ouvir a opinião dos outros vereadores para não decidir nada sozinho. É lógico que houve uma denúncia, eu também, não querendo conjugar as duas funções, mas sou guarda civil, então a gente entende que tem que ter o contraditório e a ampla defesa. Para analisar toda aquela situação, se chegar lá a comissão entender que aquilo lá não foi nenhum tipo de crime, que é passível apenas de uma advertência ou arquivar, para mim tudo bem. Só que aquilo foi transformado em um show, né? Um show na rede social, onde a frase que era proliferada era: estão querendo caçar o mandato do Diogo. E em momento algum não era isso. Em momento era para averiguar aquela denúncia. Se cair qualquer denúncia da corregedoria enquanto eu estiver lá, eu vou apurar e vou levar para o plenário, vou fazer da mesma forma. Isso eu garanto para você que é ao vivo na televisão. Que então, vai ter mais casos, então, né? Deixa eu aproveitar que você está explicando, porque eu tenho certeza que o povo de casa é que nem eu. Eu nunca fui do legislativo, nunca fui do executivo, nunca fui político. A gente, muitas vezes, quando está em casa, a gente escuta político falando e não entende direito. Então vamos tentar desenhar para ficar bem fácil. O que aconteceu, então, seria ali para criação de uma comissão. Ali o que estava sendo votado nunca foi caçar ou não caçar. Exatamente. Era para criar a comissão. Exatamente. Igual eles falaram, vai criar a comissão para caçar o mandato do Diogo. Tá. Então seria a primeira etapa. Uma vez criada a comissão, aí teriam outras discussões para ver qual seria uma punição ou não punir. Seria isso. Isso quer dizer o quê, cara? Se tivesse disso de alguma coisa. Até mesmo porque para o vereador se defender, porque ele também tem os argumentos dele, que houve algumas situações que não foram condizentes, então ele poderia se defender. E a gente ia convocar, né, quem fez a denúncia, convocar testemunhas, convocar mais pessoas, justamente para ter uma ampla defesa contraditória. Mas foi proliferado de uma maneira que não foi legal na rede social, que a gente queria caçar o mandato do vereador. E não é verdade, né? Agora estou explicando para você o processo, como funciona. Isso, passo a passo. É interessante para o pessoal. Exatamente. Aí foi convocado um monte de pessoas na Câmara falando que ia ser votada a cassação dele. E aí deu aquele alvoroço todo, mas agora eu estou esclarecendo aqui para vocês. Então, pessoal, o que ele está dizendo assim num português claro seria votado a abertura de uma comissão para debater. Nessa comissão poderia ser que ao final da comissão ia falar: não tem nada de errado, segue o barco, ou pode-se dar uma advertência porque o que falou não foi bonito, ou não, foi um crime, aí caça o mandato. Teriam várias opções ao final dessa comissão. Exatamente, porque veja bem, se há uma denúncia na corregedoria da Câmara, se for algo que não seja grave, vamos supor que caça o mandato de um vereador, no dia seguinte ele está votando com a liminar. Sim. Tem que ser uma coisa bem grave. Então isso, ao meu ver, a hora que eu vi a questão do processo, eu falei, vamos analisar, mas se ele for inocente, a gente vai arquivar, né? E a denúncia que você recebeu, no caso, ela estava embasada em quê? Especificamente na fala do que o secretário era de outra cidade? A fala que o secretário era de outra cidade e que ele não era apto a assumir aquela função, né, do cargo naquele momento. No primeiro momento foi falado que ele era educador físico, mas ele é um advogado também e tem algumas atuações na área também no meio ambiente. Então, talvez não houve conhecimento da função dele para estar proferindo essas palavras. E foi aí que gerou essa denúncia e a gente tem que apurar. E no final das contas, esse secretário em questão que causou, foi o motivo de todo esse estopim aí, ele comprovou a experiência na pasta que ele exerce hoje, que ele administra, ele conseguiu comprovar a experiência, ou ele acabou saindo? Que pé que ficou isso daí? Ele se encontra, mas tudo isso a gente ia solicitar no decorrer da criação da comissão, que essa comissão não é vereadores que eu vou indicar, né? São todos os vereadores, a gente vê quem que vai fazer parte. Eu, particularmente, por ser do mesmo partido aí, eu não poderia estar colocando pessoas do mesmo partido, que daí não seria antiético. Então, outros vereadores, inclusive até o vereador de oposição, poderia participar da comissão para debater junto, você entendeu? Entendi. Então a gente ia convocar todo mundo justamente para colocar as claras, mas o pessoal achou por bem não dar prosseguimento, então a gente respeita, né,
o plenário, que ele é soberano, por isso que eu levei essa decisão para o plenário, e aí foi arquivado e vida que segue. Essa é uma pergunta que eu ia te fazer, você já adiantou. Uma vez que agora a comissão acabou sendo enterrada, engavetada a comissão, como que vocês recebem isso? Numa boa, acabou mesmo? Ou fica aquele resquício? Como que vocês veem? Vocês acharam no final que foi não vou falar uma jogada que não seria essa palavra, mas foi uma atitude correta ter acatado e jogado isso para plenário, ou fica um arrependimento, talvez não devia ter ido por esse caminho? Como que vocês enxergam? Não, eu enxergo de outra forma. Eu acho que todas as denúncias que cair enquanto eu tiver como corregedor, que é mandato de 2 anos, eu vou averiguar. Você é corregedor da Câmara por 2 anos. Qualquer coisa que acontecer, vai para o Conrado. Para o corregedor da Câmara. Então, eu vou averiguar, até mesmo por essa experiência da Guarda Civil Municipal, né? Que a gente está constantemente sendo ouvido em depoimento. A gente entende que é importante a questão de ouvir as partes também, no processo, né? Tá, muito bom. E eu vou falar aqui, no outro programa, eu comentei aqui, não sei se você vai concordar comigo ou não. Eu falei, e serve para o Conrado, para o Fantini, para o Diogo, para o Rafael, para a Karim. Nós estamos num momento no Brasil onde a gente está vendo vários e vários casos de ativismo judicial, de excessos, né? Onde parlamentares estão sendo presos por crime de opinião. E aí quando a gente chega num estado aqui dentro da nossa cidade, né? Uma situação onde possa se pôr em risco o mandato de um vereador, eu falei aqui pro pessoal que me acompanha, eu falei para qualquer vereador, se for receber dinheiro de fornecedor da prefeitura para votar projeto, se for desviar verba de gabinete, desviar emenda, se roubou, não tem nem que pensar, é cassação sumária, facão no pescoço, tchau, pode ir embora. Agora, daquilo que é proferido na tribuna, a gente tem que ter esse cuidado de preservar, mesmo você é um cara que pede muita palavra, fala bastante lá na sessão, tem que ter o seu direito de fala resguardado, ainda que muitas pessoas não concordem, mas foi para isso que você e os outros foram eleitos, para chegar lá, subir e poder falar o que pensa, né? Sim. Eu aqui mesmo eu falo sempre, eu chamo todo mundo para vir. Nem sempre eu concordo com todo mundo, mas no que depende de mim eu vou brigar sempre para que a pessoa tenha o direito de vir aqui e falar, ainda que eu não concorde. Sim. Eu acho que esse é um princípio básico da democracia. Agora, outra coisa que a gente viu lá na Câmara, que deu muito barulho, foi a questão do IPTU. Sim. E até uma coisa que você comentou, eu já disse aqui, o professor Rafael também fez um comentário a respeito, que era quando se usa a internet para fazer fake news e perseguir e vender mentira para as pessoas. Eu falo que eu acho que esse é o maior papel que a gente exerce aqui nesse jornal, é tentar desmistificar, abrir espaço para todo mundo poder falar. Por exemplo, vocês votaram uma moção, né? Foi uma moção a respeito do IPTU. No dia seguinte tinham várias postagens na internet com a sua cara, com a cara do Fantini, com a cara... votaram para aumentar o IPTU. E eu falei aqui, mentira, não foi isso que foi votado. Como também teve vídeos falando que o Rafael e o Diogo votaram para tirar dinheiro das crianças e do lar dos velhinhos. Eu falei, mentira, porque não foi isso que foi votado. Primeiro, por ser moção, se eu tiver errado, me corrija que você manja mais do que eu. Moção, não baixa o dólar, não sobe a bolsa e nem muda o IPTU. Não serve? Ou eu estou errado? A moção ela demonstra um descontentamento com algo ou um elogio para algo. É uma forma, assim, uma forma simbólica de dizer algo, mas não é o que vai valer. E foi votada essa moção, né? Inclusive, as pessoas, igual você falou, fez os recortes de redes sociais, foram postados, né? Então eu tenho um posicionamento firme, viu, Carlos? Eu estou acostumado com isso há 4 anos que eu venho sofrendo com a situação aí de pessoas. Hoje, se você analisar, eu estou aqui no centro, né? E tem várias armas apontadas para mim. Ou seja, do PT, até pessoas do PL, pessoas assim que, sei lá, não sei que por algum motivo, tem algum tipo de inveja, porque a gente conseguiu a reeleição, né? Esse é o segundo mandato? Conseguiu ser reeleito. Primeiro guarda civil a ser eleito vereador na história de Amparo. Um dos poucos negros também na Câmara, desde as outras legislaturas. Então eu acredito que isso causa um pouco de inveja. A crítica que eu recebo. Eu vejo o Conrado trabalha em 2 empregos. O Conrado está na guarda, vereador, ainda de vez em quando ainda faz uns bicos. Eu estou trabalhando e ainda, além de trabalhar, Carlos, eu sou um dos mais atuantes na Câmara Municipal. A legislatura passada eu tenho 26 projetos aprovados. Aprovados, projetos importantes, indicações importantes. Hoje tem a Patrulha Maria da Penha, em Amparo. Foi indicação minha. Seu? Exatamente. Muito bom.
Aí o prefeito implantou e hoje o judiciário adora esse trabalho, né? Que é o trabalho da prevenção a mulheres vítimas de violência. Mas em nenhum momento essas oposições falam disso. Só tenta ver uma situação que teoricamente seria ruim, né? Então é isso que a gente está vendo em Amparo. E como eu tenho um posicionamento firme e forte nas minhas decisões, no que eu penso, isso vai causar muito descontentamento, como também vai causar elogios. Eu recebo muitos elogios pela rua também, não é questão de que, o Conrado eu não sou extremista, eu sou, tanto que eu estou no MDB, porque eu entendo, se tiver uma votação da esquerda bom, eu vou votar. Se tiver da direita bom também, eu vou votar. Então a gente está nessa coerência. Você comentou, você é do MDB, que é o partido do prefeito. Eu vejo que você não vou dizer sofre perseguição, mas que você é mais combativo porque é mais fácil ser pedra do que vidraça. Você sendo o linha de frente dentro da Câmara do partido do prefeito em atividade, é evidente que você acaba sendo um para-choque. Então, o que tiver que bater lá, primeiro bate aqui. Então, você sempre vai ser, você vai fazer parte do jogo. Fosse uma outra combinação, um outro prefeito de um outro partido, talvez sua participação fosse diferente. Você não seria tão apedrejado, mas com tanta constância. Seria isso? Seria diferente, Carlos, mas assim, com coerência, né? Eu nunca vou cometer algo ilegal ou inventar uma mentira para atacar algum político, né? Vai sempre dentro da coerência, da ética, procurando ver se realmente é verdade, né? Você falou dessas fotos da moção, é importante que aquilo ali foi uma moção, não foi uma votação, sim, né? Então, sim, esse tipo de coisa eu sou contra, como teve um recorte também do PT que colocaram, até acharam que era eu falei, não, eu não faço esse tipo de coisa, pode ver as minhas redes sociais, então tá aberto, então eu tô aberto a debate, só que daí a gente recebe muitos ataques, eu tô recebendo ataques até de pessoas da segurança pública que trabalham comigo, porque alguns deles foram candidatos e não conseguiram ser eleito, eu recebo ataque, digamos assim, fogo amigo, você tá entendendo? Como é o fogo amigo, porque a pessoa que trabalha junto e tá tentando atacar o mandato da gente também. Por isso que eu falei pra você que eu tô no meio, né, de várias artilharias, mas a gente vai seguir firme e forte. Muito bem. Agora, a questão do IPTU, voltando lá, como a gente falou, foi uma moção, foi uma forma de desagravo e tal, mas na última sessão agora, o Fantini apresentou lá algo no sentido de criar uma comissão com participação da sociedade civil para poder debater esse assunto. Então, assim, eu enxergo dessa forma, se eu estiver errado, me corrige. Você vê, quando foi para votar a moção, você teve 4 vereadores, como o Diogo, o Rafael, que votaram a favor da moção, e aí teve outros 8 ou 7 que votaram contra. Mas na hora que o Fantini vem e apresenta uma proposta que eu entendo ser mais equilibrada, né? Nem porrada aqui, nem porrada ali, é do diálogo. Os mesmos que votaram a favor e os que votaram contra, todo mundo, acho que foi por unanimidade a aprovação dessa comissão? Todos a favor. Todos a favor. Então, e você entrou num ponto importante, que quando tem um projeto coerente, sem briga, sem atacar nenhum nem outro, todos votam a favor e brigam a questão de um denominador comum da Câmara, né? Então isso foi muito importante, esse projeto, e a gente vai acompanhar de perto também. E esse projeto, até para as pessoas entenderem, visa fazer o que especificamente? É criar a comissão para poder alterar a lei em atividade, fazer um novo projeto de lei? Qual que é a finalidade específica dessa comissão? A finalidade é fazer um estudo em todas as áreas do IPTU. Então, uma coisa muito importante, Carlos, que as pessoas não entendem, tem um projeto, né, que foi protocolado na Câmara lá para baixar o IPTU. As primeiras averiguações da Procuradoria que é inconstitucional, que você já delegou uma despesa para o IPTU, né? Tem entidades que recebem X de valor, tem várias instituições, tem um hospital, então fica meio complicado você estar mexendo numa situação dessa sem uma análise prévia e técnica da situação. Então por isso que está lá esse projeto, mas ela já deu, não sei se deu parecer, mas a conversa que eu vi é que parece que é meio inconstitucional, que você está renunciando a uma receita. E isso é considerado, não é um crime, é ato ilegal que vai cair na Procuradoria, eles vão entrar na Justiça e vai reverter tudo. Então a gente que você fala, quem? O Ministério Público? Quem que pode reverter isso? Não, uma vez o projeto desse aprovado de renúncia de receita, ele vai para Prefeitura, a Procuradoria automaticamente ela é obrigada a entrar, né, contra, porque está gerando... Procuradoria do município. Do município, porque é a renúncia de receita. Né? Aí, consequentemente, isso aí pode virar tudo aí e dar um certo problema. Por isso que é importante essa comissão, vai estudar, tem que ser técnico, não pode ver pela emoção, porque eu sou de partido A, B ou C, quem tem que atacar, porque é o IPTU é isso, IPTU é aquilo. Mas a gente precisa ver também onde está sendo usado esse dinheiro, né? É muito importante.
isso era uma questão que eu até tinha marcado aqui, que eu queria abordar com você. Você falou que a Procuradoria do município vai se manifestar, evidente, entendendo abrir mão de receita se abaixasse o IPTU. Mas quando você fala que já tem uma destinação dessa verba, isso é ad eterno ou é para o orçamento do ano seguinte? Geralmente é do ano seguinte. Né? Então não é porque foi para o ano seguinte que vai continuar para sempre com aquela mesma destinação. Não. Aí pode alterar. Cada ano muda a receita, muda o orçamento, né? Tá. Só que, é igual eu tô falando para você, a renúncia de receita, ela não pode, você não pode renunciar à receita no erário público. Né? Sim. Isso aí é uma coisa básica que até o tribunal entende dessa maneira. Então não posso chegar, eu queria chegar lá amanhã e falar, quero colocar o IPTU a R$100 para todo mundo. Mas eu não posso, você está entendendo? Então a gente esbarra nas legislações, por isso que é importante essa comissão para analisar todas as situações, principalmente jurídicas, para não chegar lá e fazer algo errado, para depois reverter tudo e dar muito problema. Então tem que ser E o coerência. Tribunal de Contas, ele é superior a, vamos assim dizer, a Câmara Municipal? Se vocês determinassem um projeto de lei que falasse, vai ser, que nem esse um exemplo que você falou, R$100, vai, um exemplo. Sim. Determinou R$100, o Tribunal de Contas falar que não. Eles são a decisão deles é superior à decisão da Câmara? O tribunal ele tem o poder de apontar os erros, né? Ele não tem poder punitivo, mas ele aponta, aqui está errado. A questão do IPTU, faz anos que eles vêm apontando, né, nas suas decisões que o município tem que acertar a planta genérica, né? Tá. Foi feito há 20 anos atrás pelo prefeito César Pagão, que foi feito hoje. Então a planta genérica, o tribunal mesmo diz que tem que ser atualizada. Entendi. Entendeu? Então, para que não colocasse aquele impacto de uma vez só por ano, ela foi diluída durante os anos. Tá entendendo? Mas que nem você falou, então isso é uma questão de apontamento, mas não é assim que é lei absoluta. O Tribunal de Contas falou, tem que fazer. Eu te pergunto isso, sabe por quê? Um dos motivos pelo qual aqui eu chamei o Diogo e ele não veio, mas eu queria que ele explicasse, porque como eu falei, eu não sou vereador, não sou político, nem sou economista, não... Sim. Mas eu entendi na explicação dele a questão dos números, a questão do reajuste, como foi colocado, algo que me chamou muita atenção, quando ele disse que seguindo a ordem de reajuste como está acordada hoje, até 2032 o IPTU de algumas pessoas estariam dobrando. Quer dizer, seguindo o índice de reajuste, aí é uma coisa a de se pensar, se falar em dobrar o IPTU e outra. Foi apresentado lá na Câmara aquele estudo socioeconômico da cidade, onde 70% de amparo vive com menos de R$4.000. Se pegar uma pessoa que ganha R$4.000 e falar para ela que até 2032 o IPTU dela dobra, ela não vai ter de onde tirar. Mesmo porque o salário, mesmo se for aposentado, não vai dobrar nunca, né? Sim. Então, assim, existe essa preocupação. Você falou da comissão, eu acho que a comissão ela é interessante, mas o que eu queria entender as pessoas em casa também é, se a comissão chegar a uma decisão de que vai ter o aumento, vai ter que reajustar, tal, mas que não vai ser nessa proporção, vai ser menor, toca o barco, a prefeitura vai manter e deixa o tribunal espernear, vamos fazer o que a comissão entender. Não, essa decisão não sei te falar agora, né? Porque tem que haver, igual eu falei para você, análise. A gente tem que pautar sempre nos pareceres da Procuradoria da Câmara, ela que vai decidir. Se ela entender que é constitucional, esse projeto ele vai avançar. Tá, se ela entender que não, aí ela baba, porque vai chegar lá na frente e reverte, né? Chegar lá na frente, o erário público é obrigado a entrar na justiça e daí reverte tudo de novo. Então, ao meu ver, tem que analisar direitinho para não fazer barulho, para não causar nenhum desconforto com a população, né? Porque a gente sabe que é complicado, né? Então a gente precisa trabalhar nessa situação e da comissão que é para averiguar essa situação. Tá, não, muito bem. Agora, uma dúvida que ficou para mim, até comentei aqui com o pessoal, naquela votação da moção, vocês usaram como justificativa a questão que uma parte do recurso do IPTU ajuda entidades carentes, né? Sim. De assistência social. Aí é uma dúvida minha. O IPTU, assim como outros impostos, ele não tem uma destinação específica, é imposto predial territorial urbano. Ele não é feito para zeladoria da cidade, asfaltar rua, guia, iluminação. Essa não é a finalidade do IPTU? Uma das, né? Mas uma das? Uma das. O IPTU ele é utilizado em todas essas áreas que você falou, na questão das assistências sociais, dos hospitais. Para você ter uma ideia, o Hospital Ana Sintra é mais de 1.300.000 por mês para manter o hospital, né, ativo do jeito que está. Então hoje você está com a receita provisionada para esses locais.
Aí se você mexer agora sem um estudo técnico, sem embasamento, aí vai faltar um pouco aqui. Assistente social, vamos dar um exemplo, recebe 15 mil. Talvez se mexer agora, ela vai receber uns 10 mil. E já não está fácil para todo mundo. Então por isso que eu estou falando para você que é importante esse estudo com pessoas capacitadas, habilitadas, que é quem vai nos direcionar o que vai fazer nessa situação. Mas esse uso do recurso que você citou da Ana Casa na Sintra, que é 1 milhão e... Não, quantos por mais? 1 milhão e 300. 1 milhão e 300. Isso daí é amparado na lei, faz parte. É aceitado, então, que o IPTU seja utilizado para esse tipo de finalidade. Não tem nada de errado nisso. Não tem. É direcionado para lá, né, e para várias entidades, também zeladoria, para várias coisas da prefeitura. Entra no Tesouro e vê se aonde vai ser usado, onde precisa e vai distribuindo. A gente sabe que a receita que come mais orçamento da prefeitura é a saúde, né? A saúde é em primeiro lugar. Todos os lugares. Não, eu tô te perguntando isso porque foi algo que eu levantei aqui com a nossa audiência e eles mandaram muita mensagem. O pessoal às vezes pergunta coisas pra gente, fala, que isso e aquilo. Eu não sei, porque eu vou perguntar pra quem sabe, eu não sei, né? Quando foi citado a questão das entidades de apoio, de assistência social, lá na moção, eu falei aqui, vou falar para você, eu acho que como justificativa é errado, né? Seria uma transferência de responsabilidade, eu atrelar para a sociedade e falar, você vai ter que aceitar o IPTU aumentar, porque nós temos que ajudar a entidade de assistência social. Eu não vejo que essa seja uma forma correta, né? Mas, se você está falando isso... Está dentro do provimento, é legal usar o IPTU para isso. Mas eu te perguntei, não é de ad eterno. Num próximo orçamento, a sociedade entendendo que não é esse o uso do recurso correto, pode cobrar do seu vereador para na hora de fazer um orçamento diferente. Eu quero que 90% vai para asfaltar a rua. E aí vão ter que se virar outras formas para suprir essas entidades. Seria isso? Não, a saúde sempre vai ter aquela destinação da verba, né? Não, então, que aí saúde sempre aquela destinação, podendo sempre aumentar, né? Tá. De uma receita para outra. O que a gente tem que prezar é o diálogo, né? O diálogo, igual você falou, que se a população entender. Eu sou a favor de conversar com a população a respeito de tudo isso aí, para depois a gente tomar decisões, para não tomar decisões errôneas, né? Sim. Eu só estou falando isso para você porque assim, a gente está fazendo um trabalho muito forte aqui, batendo muito na questão do pedágio, a campanha do pedágio aqui não, porque a gente fala, já paga o IPVA, e entende-se que o IPVA é para aquilo, para a manutenção da estrada. Aí você vai pagar o pedágio e fala, então, para que está indo o IPVA? Né? E aí eu falo, eu tenho que ser muito correto com a minha consciência, com a minha coerência. Do mesmo jeito que eu bato aqui a questão do IPVA, quando entra no IPTU, isso é uma dúvida que a população tem, mas para que serve o IPTU? E outra, existe algum dado que a população possa ter acesso? Por exemplo, quanto se arrecada de IPTU na cidade? Como que é destinado isso daí? Eles falam 1 milhão e 300 vai para a saúde. 15 mil vai para não sei. A população tem acesso a essas informações para saber o que entra de IPTU? Onde é gasto esse dinheiro do IPTU, na parte de zeladoria especificamente? A população ela pode requerer na prefeitura. Né? Eu fiz uma explanação na Câmara Municipal, onde eu falava, né, inclusive com um ofício que veio da Secretaria de Finanças, mostrando valores que ia para determinadas áreas. Então, eu acho que isso poderia ampliar isso aí. E no site da prefeitura está especificado também. Tem lá? Tem no site. Na verdade, que precisava um pouco mais de divulgação, né? É um vídeo ilustrativo, né? Faço aqui eu, Carlos, estou fazendo um pedido aí, o pessoal da prefeitura. Gente, vocês deixam criar monstros onde não existem, porque na comunicação não existe vácuo. Se você não ocupar o espaço com a informação, alguém vai vir e ocupar com uma mentira. Então, se existe a informação, arrecada-se X milhões, mostra para a população, e não é pôr no site da prefeitura, com um monte de clica aqui, põe lá um pop-up para aparecer para a pessoa ver fácil. Se as pessoas souberem quanto se arrecada e quanto se gasta, as pessoas vão participar de forma mais inteligente do debate, vão poder conversar com o vereador, vão dar apoio ou não, vão reclamar ou vão elogiar, porque a gente percebe, as pessoas ficam muito a par, né? As pessoas não participam da política de forma assim, ativa. Infelizmente ainda, o pouco que se participa muito em cima de Facebook. E é aquilo que a gente estava falando, das mentiras que se jogam de várias vertentes. E aí as pessoas às vezes compram monstros que não existem. Esse é um assunto que a gente tem que debater sem show pirotécnico. Tem que ter várias sessões. Essa comissão, você acredita que ela vai debandar quanto tempo dentro da Câmara? Eu acho que essa comissão ela deve ter um prazo de 6 meses, né? Ela tem prazo estabelecido. Tem. Daí eu acho que pode ser renovada, né? E para ver essa análise, né?
é mais ou menos 6 meses. Pelo menos a da dengue que eu participo é 6 meses, né? Ou seja, não é um negócio para ontem que vai lá, vai fazer aquela... Não, é um debate. Carnaval, não, um negócio debatido... É um debate para averiguar, né? Então, por isso que é importante, igual você falou, acompanhar para saber onde o seu dinheiro, o seu imposto está sendo usado, né? Teve vários vídeos ilustrativos, né, da prefeitura falando a respeito. Mas, igual você falou, quanto mais tiver, melhor é, né? Para conscientizar a população. As pessoas precisam ter informação. E uma vez eu usei aqui uma frase de um ministro do PT. Uma pessoa que de 99 coisas que ela fala, acho que eu nunca concordei com nenhuma, mas uma ela falou, eu concordei. Ela falou, no momento que nós estamos vivendo hoje no Brasil, a verdade precisa chegar primeiro. Se a gente não ocupar o espaço com informação verdadeira, sempre vai vir uma mentira e vai ocupar o espaço na frente. Então é importante que a prefeitura entenda essa demanda, a questão do IPTU. Não adianta querer fazer as coisas por baixo. Tem que fazer as claras e assumir o risco da população gostar ou não gostar. É o papel do agente público estar passivo disso daí, né? Agora, outra coisa que eu queria te perguntar, na última sessão da Câmara que eu estava lá, você, numa das suas últimas falas, você citou a questão de um projeto de lei que você vai apresentar. Você falou que você tem 3 projetos de lei que você vai trazer, isso, né? Mas um que me chamou a atenção seria uma espécie de lei anti-Oruan, que é igual já tiveram em outras cidades aí do Brasil. Então, Carlos, a gente em Amparo não tem esse problema, né? Mas tem prefeituras que contratam pessoas que tem que usam aquelas músicas, né? Que falam de apoio entorpecente, né? Apoio a facções criminosas. Então, esse projeto serve para hoje e para sempre. Se ele for aprovado, nenhum gestor vai poder contratar esse tipo de shows aqui no município de Amparo, até mesmo porque os shows são abertos e vai crianças, adolescentes, né? Então não é interessante que essas crianças, esses adolescentes tenham contato com essa questão de apologia. É mais nessa questão mesmo. Então o projeto que você vai trazer é só a questão da apologia ao crime. Não tem a parte de sensualização. Que nem eu vi em outras prefeituras, se eu não me engano foi em Curitiba, no Paraná, um vereador apresentou um projeto similar, onde ele queria que proibisse a contratação de shows de artistas que fazem apologia a facções criminosas e a sensualização das crianças. Só que aí você entra num imbróglio enorme, porque quando você fala em sensualização no carnaval, vai vir o grupo de axé dançar com a bailarina, e eu sei, você sabe que não é só adulto e tem criança. E aí entra na questão do Estado querer educar a criança, falar para a criança que ela pode ou não pode, se a mãe dela deixou ela estar lá. Então aí vira um carnaval na Câmara. Então o seu projeto é específico à questão de apologia ao crime organizado. Ao crime e ao uso de drogas, né? Ao uso de drogas também. Qualquer tipo de drogas, né? Não as permitidas, né? As que não são permitidas, né? Tá aí no Código Penal, então a gente vai fazer nesse sentido. Agora, nada impede que, se algum vereador quiser colocar alguma emenda alterando ou acrescentando, pode ser feito também. Pode ser. Pode dar sugestão, né, nessas projetos? Pode. Posso eu dar sugestão? Pode dar sugestão. Posso dar sugestão? Pode. Porque eu entendo isso que o senhor fala, e eu entendo principalmente que o cerne desse projeto é a moralização do uso do recurso público. Porque quem iria pagar o show seria a prefeitura. Sim. E eu acho que não tem cabimento a prefeitura usar dinheiro público para vir alguém aqui e falar: vamos fumar e vamos fazer PCC. Do mesmo jeito, se fosse falar um artista que tem uma música que incita o racismo, é crime. Sim. Então você não pode apoiar. O artista tem uma música que incita o atropelamento para matar os outros. É um absurdo, você não vai apoiar. O outro lá incita o estupro. Pô, você não vai apoiar. Nesse caso, a facção criminosa de drogas entra na mesma linha. O que é crime não pode ser apoiado com dinheiro público. Compreendo. Agora, hoje, vindo para cá, eu recebi um vídeo de um artista muito famoso, Fernando Sorocaba, né? Fazendo um comentário que ele tá vindo fazer um show aqui em Serra Negra, que acho que vai ser aniversário de Serra Negra, e ele parabenizando a figura do prefeito. Então essa aqui é uma sugestão minha, que eu falo que serve para todos os lugares. Acho que o Amparo poderia ser pioneiro nessa questão. O show está sendo pago com o dinheiro da prefeitura. O prefeito não tirou dinheiro do bolso dele para pagar. Então qualquer artista que vem aqui não tem que ficar dando parabéns para a pessoa do prefeito, mas sim para a cidade. Porque isso acaba virando autopromoção. Hoje é um prefeito. Daqui 4 anos é outro prefeito. A roda gira. Outro exemplo que a gente está vendo muito, e isso está dividindo as pessoas, está causando briga na sociedade. Todo artista tem o direito de ter convicções políticas e pensamentos, né?
Agora, quando você é contratado com o dinheiro da prefeitura para fazer show, você não tem que ir lá dar parecer de quem você gosta, você não gosta. Se o show é pago, tem bilheteria, o cara quer mandar um fora Bozo, fora Lula, problema dele. Quem pagou já sabe que tá bom. Agora, com o dinheiro público, isso deveria ser proibido. Você contrata o artista pela obra artística dele. Então, se você contrata um cantor, é para ele cantar. Cante sua música, obrigado, tchau. Não, porque isso incita, está gerando... Não sei se você chegou a ver no Sul, uma banda chamada Ira, uma banda famosa de rock antigo. Sim, sim. Fizeram comentários lá de questão política, acabaram tendo que cancelar 4 shows. Quase quebrou pau na cidade, o mundo acabou. Por causa disso daí. Exatamente. Então, uma sugestão que eu deixo aí, Conrado, para pôr nesse projeto a moralização do uso do recurso público, né? Para que as pessoas possam ter direito à cultura, que é importante ter show, mas sempre trazendo cultura de qualidade que não vá afetar outras coisas. Agora, quais outros projetos de lei que você citou lá aquele dia, que eu não lembro agora de cabeça? Esse me marcou muito. Eu tenho esse projeto, eu tenho também um projeto, o combate à violência contra as mulheres, que é o Botão de Pânico. Né? Tá. Que a gente trabalha na guarda, então a gente atende esses casos aí de violência doméstica, acompanha as vítimas, na verdade, né? Então, a gente está vendo a necessidade desse botão de pânico, que é um dispositivo que fica com a mulher, naquele momento de perigo, ela vai acionar, esse sinal vai para a Guarda Civil Municipal, que já vai ver na tela, GPS, aonde que essa mulher está. É por celular? Por celular também tem dispositivo, né? Que você pode colocar no bolso, tipo um chaveiro, tem as duas coisas. Tá. Né? Então daí você vai conseguir dar mais proteção para essas mulheres. Então esse projeto é mais ou menos nesse sentido. Tá, mas seria para a Guarda Municipal? Para a Guarda Municipal, para Maria da Penha. Isso, para a segurança das mulheres vítimas de violência, né? Que tem medidas protetivas que chega para a guarda, né? E aí, no caso, o município desenvolveria um aplicativo de Desenvolveria celular. um aplicativo. Essa empresa de monitoramento já tem o software que dá para você colocar o aplicativo, entendeu? Eles já fazem isso em outras cidades? Já fazem. Então já tem meio caminho andado. Meio caminho andado. Logicamente que precisa ver a questão de recursos. De onde vai vir, tem que ter provimento. Exatamente. Tá. Esse é outro projeto. Tem um projeto também... Todos perguntam, Conrado, você é protetor de animais? Eu nunca me declarei protetor, mas a gente trabalha forte também na fiscalização dos maus tratos e a gente faz algumas ações também para os animais. Então eu também vou instituir um projeto que chama-se, ele diz respeito aos cachorros, né? Cachorros, animais de grande porte, de pequeno porte, que seria a questão da pessoa ir num supermercado, fazer uma compra e fazer uma doação. Né? Uma doação que o projeto chama-se Troco Solidário Pet. Aí você vai no supermercado, sobrou lá 10 centavos, você quer doar para causa animal? Você pega e faz aquela doação automática, já vai ali para a conta das ONGs credenciadas e fiscalizadas pela Câmara Municipal e pela Prefeitura. No caso, então, o município entraria como um fiscalizador das entidades credenciadas. Vocês não iam fazer parte da arrecadação nem da destinação já ia direto e essas ONGs aí, pessoas ligadas aos animais, vão ter que comprovar, né, e prestar conta, né, do que está entrando, do que não está de dinheiro. É um projeto muito importante também. E custaria zero para o município, é isso? Zero para o município. É só a fiscalização. Entendi. E a doação, que aí vai de cada um, que é porque parte da sociedade. Para você ver, tem alguns supermercados que tem tem troco solidário, troco generoso, né? Que você, isso aqui vai pro Asa de Amparo. Você quer doar 50 centavos, você doa e fica lá. Mas só que para os animais não tem. Entendi. Então eu vou implantar para os animais. Entendi. Justamente para estar ajudando um pouco nessa questão também. Eu acredito que não vai ter dificuldade. Projeto que custa zero. Zero, não tem. Não tem e é para ajudar os animais, acredito que não vai ter dificuldade, não vai ter muito debate, não. Não. O importante é que a gente vai precisar da ajuda também do comércio, né? Comércio que queira ali colaborar, né? Que vai ter que gerar uma nota diferente, né? Que vai para aquela entidade, né? Que eles também têm que declarar os impostos deles, né? Para dizer para onde está indo também. Entendi. Mas é tranquilo, eu não vejo dificuldade, não. Esse é o outro projeto. Tá. E tem mais outros aí também, né? Que a gente está estudando. E você reclama bastante lá na Câmara que você sente falta de projeto. Exatamente. Que é muita moção e projeto que é bom, tá devagar. Eu gosto de projetos. Igual eu falei para você, eu tenho mais de 26 aprovados, né? Nessa legislatura já tenho um já, né? Que é o de... É aquele que diz respeito à energia solar, né? Para a prefeitura instituir a energia solar no município, nos próprios municipais, para gerar aí uma economia também. Esse já foi aprovado, esse ano. E na passada teve vários projetos importantes. Combate à pedofilia, teve
tempo de despertar, né, que é a ressocialização de homens autores de violência doméstica, né, porque o homem não sabe, às vezes, que está cometendo uma violência doméstica contra a mulher. Aí você chega e fala, não, mas eu não bati na minha mulher. Mas ele xingou. Na concepção dele. Na concepção dele. Ele xingou, ele reteu o celular da mulher, que é um bem dela também, já é passivo de medida protetiva. Aqui, a coisa de 2 semanas, se eu não me engano, a gente mostrou aqui um lançamento que tá no Spotify. Uma audiosérie narrada pela Luana Piovani, feita pela, acho que é Instituto Glória, se eu não me engano, mostrando como uma criminologista britânica fez um estudo com mais de 300 casos no mundo inteiro, onde ela percebeu que existe um modus operandi. O homem, quando mata uma mulher, tem um crime de feminicídio, aquilo não acontece da noite pro dia. Existe um modus operandi. A maioria dos casos existe um comportamento padrão. E aí nessa audiosérie, que são 8 capítulos, eles narram os 8 principais pontos que a gente pode identificar um possível feminicida. E aí é evidente que a visão principal é para as mulheres escutarem, em caso de se identificar, pedir ajuda. Mas eu falei aqui, é importante os homens escutarem. Porque muito dos homens que estão nesse caminho de amanhã depois cometer uma besteira, tem gente que nem percebe, ele vai fazendo aquilo e na cabeça dele ele acha que é normal. Ele só vai se dar conta da besteira que fez quando a besteira é completa e não tem volta. Então é importante o homem também, né, se informar nesse sentido. Talvez mais importante do que as mulheres, porque a gente tem no Brasil a violência patriarcal, que vem lá de trás, né, que tem aquela coisa das pessoas lá de trás agredir as mulheres, um tratamento mais rígido. Então isso vai passando de geração em geração. Então talvez a gente vai ter um resultado lá na frente. Mas os homens, Carlos, realmente eles não sabem. A gente quase que semanalmente está indo nas residências tirar o homem da residência porque ele comete violência. Seja ela física, moral, psicológica. E é importante, Carlos, a patrimonial. Uma chave de carro, um documento, um celular. Pegar o celular da mulher. Não pode. Aí se ela fizer o boletim de ocorrência, provavelmente sairá uma medida protetiva e afastamento do marido do lar. E talvez ela nem saiba que isso pode acontecer também. Então é importante os homens saberem de tudo isso, para você evitar. Eu garanto que se o homem souber, se ele pegar o celular da mulher, ou pegar o dinheiro da mulher, que ele vai ter que sair da residência e responder a violência doméstica, com certeza ele não vai fazer. Pelo menos vai pensar a experiência que a gente tem. Você tá entendendo? Sim. Então a violência, é igual você falou a questão dessa série, ela muda de grau, né? Começa com xingamentos. Isso, vai evoluindo. Começa xingando, daqui a pouco aquela violência psicológica, a mulher fica num ciclo vicioso, até chegar na agressão. Quando ele agride, Carlos, ele volta de novo e ele volta a ser bonzinho. Ele dá flores pra mulher, ele leva pra jantar. E ela acredita que ele vai melhorar. Ele vai melhorar. Acredita no relacionamento. As mulheres são fortes, né? Então ela acredita, só que depois a agressão vem mais forte, que pode ocasionar um feminicídio. Sim. Então é igual você falou na série, vai aumentando de graus até chegar no extremo, você entendeu? Por isso que eu falei pra você anteriormente do botão de pânico, a importância que se tiver um caso extremo, ela apertou o botão, até uma viatura que tá próxima aqui, então já vai lá já vai mais perto. Mais perto que vai para atender. Então são projetos importantes. E tá aprovado no município de Amparo, só falta executá-lo por quê? Porque ele requer mais de 10 servidores trabalhando, inclusive psicólogo, né? Pessoas entendidas do assunto da violência doméstica, mas é um projeto que onde ele é executado, de 10 agressores, só um volta a cometer violência doméstica. Diminui mesmo. Diminui drasticamente. Traz resultado. Traz resultado. Que bom. Conrado, pra gente finalizar aqui, eu queria perguntar pra você o seguinte, que o produtor lá já tá com o relógio lá mostrando, tá me matando. Semana passada ficou para entrar em votação na Câmara alguns projetos que o prefeito tinha protocolado lá. Sim. Acabou não entrando, né? E na internet, de novo, surgiram rumores de que tentariam fazer uma sessão extraordinária fora do horário normal para tentar fazer esses projetos passarem. Queria perguntar para você, que é do próprio partido do prefeito. É fato ou é fake? Vai ser feita sessão extraordinária ou vai ser posto para votação na segunda-feira à noite, como é a prática, é o normal toda semana? Então, quem analisa a questão da extraordinária pode ser convocada pelo prefeito ou pelo presidente da Câmara. Então, a gente até o momento não tem acesso a isso. Um dos projetos que estão causando polêmicas, Carlos, é a questão da adequação dos cargos comissionados, né, que tem na prefeitura. Então, você falou anteriormente a questão dos fake news que estão criando. Essa é mais uma fake news. Eu falo para você por quê.
Porque esses cargos já existem na prefeitura e está diminuindo mais ainda. Não está aumentando nada. Ah, o prefeito quer criar 50 novos cargos. É mentira. E a gente tem como comprovar isso aí. Então, esses cargos que estão na prefeitura, eu acho que por volta de 42 a 44, não me recordo agora, a metade deles é de servidores públicos de carreira. Você está entendendo? Então não está criando nada. O tribunal apenas apontou, olha, esse cargo aqui precisa adequar ele aqui. Então por isso que está sendo feito essas mudanças. Mas aí houve essas distorções, né? Aí jogam-se na rede e aí que dá esse problema. Para a população entender, então, esses cargos eles já existem. Já existem na prefeitura. No primeiro mandato do Carlos Alberto, os últimos 4 anos que ele foi o prefeito, esses cargos já existiam também? Já existiam. Vamos mais longe. Quando era o Jacó o prefeito, existiam cargos de confiança também? Também. Mais longe ainda. Quer dizer, existe um número de cargos de confiança. Existiu alguma no intuito de aumentar esse número de cargos ou não? Está mantendo aquilo que já sempre teve? Está diminuindo. Lá atrás, Carlos, começou assim. Tinha mais de 100 cargos de confiança. Tá. Lá atrás, na época do César Pagano. Aí veio o Jacó também, com uma quantia alta, e o tribunal sempre batendo, é muito cargo, tem que acertar. Então foi acertando até que na legislatura do prefeito, ela chegou a 40 e pouco. Qual a diferença? Então, esses 40, sendo que o tribunal aponta que vários desses cargos têm que ser de carreira, concursados. Então, a metade desses servidores que você está vendo que é comissionado... Desses 42 cargos, vamos colocar 21, metade são pessoas concursadas da prefeitura. Isso, eu acredito que quase a metade ou um pouco menos. Eu não sei te dizer em números, que eu ainda não levantei quem são os cargos, mas eu posso te afirmar que eu conheço vários de carreira. Inclusive, o pessoal da Guarda Civil, que são os inspetores, está incluído também nessa reforma. Que eles são cargo comissionado, é da guarda, mas são cargos comissionados. Você imagina uma corporação ficar sem comando, sem Seria o comando da guarda e a indicação do prefeito. É isso, entra todos. Tá. Então, é um pacote todo. Então, na verdade, precisa analisar muito bem, porque não é isso que está sendo falado, os cargos já existem e eu confesso a você que todas essas legislaturas que tiveram, né, da prefeitura, todos os prefeitos que passaram, não puxando sardinha para A, B ou C, mas quem trabalha hoje na prefeitura, se não trabalhar direito, ele é demitido, que eu já vi vários ser demitidos. Você entendeu? Então realmente trabalha, chega cedo e é o último que vai embora. Eu preciso que vocês vão... tem festival de inverno. Estão trabalhando lá à noite, né? Então são situações que às vezes a gente precisa explicar, que é pro telespectador entender, né? Sem dúvida. Aí vai uma outra sugestão, se você me permite. Qualquer grande empresa ou corporação, você entrar no site da empresa, tem lá um organograma. Explicadinho, mas presidente, vice-presidente disso, diretor daquilo, blá, blá, blá. Qualquer um tem acesso ao organograma da empresa. Por que a prefeitura não faz isso? Porque, de novo, hoje o prefeito é um, daqui 3 anos é o outro, o mundo gira, mas a cidade é a mesma. Por que não fazer um organograma com tudo explicadinho e detalhado? São tantos cargos, 40 cargos disso, e deixar público, para que porque o que fica no imaginário popular, e aí eu vou me incluir, a gente como população, a gente sempre pensa que toda a prefeitura, não é Amparo, é Monte Alegre, é Campinas, é São Paulo, qualquer lugar. Quando se fala em cargo de confiança, a gente nunca sabe quem é nem quantos são. E aí, se um vem aqui falar que é 40 e o outro vem falar que é 80, vamos acreditar que é 80, porque é pior. Então, eu falo, nesse momento, mais uma vez, a transparência ajuda a diminuir esse ruído, eu acredito. Sim. Inclusive, hoje saiu alguns vídeos, né, relacionados aos cargos de confiança, explicando direitinho. Você falou do organograma, mas é importante também que tenha a lei de transparência, né, que lá tem todos os nomes de todos os cargos, todos os servidores, bem como valores que é recebido, salários, tem tudo. No portal Transparência dá para você ver tudo. Tá. Então não é tão difícil de estar mostrando para a população a situação. Mas o que eu estou falando para você é real, pode pesquisar, né? Você que é um cara que está sempre antenado às notícias do município, pode procurar, vai ver que isso aí não é verdade, não está criando nada mais. É os que já estão lá, é simplesmente adequando as funções que o tribunal apontou. Tá. Bom, pessoal, eu vou terminando por aqui porque a produção tá matando a gente aqui pela janela. Conrado, eu vou pedir para sua participação, a gente vai chamar aqui uma imagem que o Paulo acompanhou um salvamento que teve, não sei se você ficou sabendo, num córrego. Fiquei sabendo. Você ficou sabendo? O Paulo tava lá, o Paulo vai narrar o salvamento. Paulo, é com você, mas peraí, Paulo, antes. Conrado, muito obrigado pela tua participação mais uma vez, gostei da tua atitude de vir, mostrar a cara, falar com a sociedade, alguns vão concordar com você,
outros não vão concordar, mas é isso que a gente espera de um agente público. Foi eleito, tem que mostrar a cara aqui e conversar com o pessoal. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, né? É igual eu falei para você, eu tenho posicionamento e não tenho medo de vir aqui falar, de ser questionado. É igual você falou, se tivesse medo de ser questionado, não se candidataria a vereador, né? Ficar fazendo outra função, ficava na guarda lá, que faz o trabalho de segurança pública, mas a gente se propôs a ser um vereador, então a gente tem que dar a cara ouvindo críticas e elogios. Muito obrigado. Isso aí. Nós vamos chegando perto do fim, mas hoje um final completamente diferente, porque toda semana eu sempre deixo vocês aqui com um clássico do cinema, que a gente transmite logo após o jornal aqui na TV Amparo, mas hoje é diferente. Hoje eu vou deixar vocês com um evento mais do que especial. Nós tivemos em Amparo um desafio internacional de hóquei com equipes que vieram de fora do Brasil. E Amparo fez uma campanha espetacular, foi muito bem representada pelos nossos atletas. E agora eu vou deixar vocês então com a grande final. Fiquem agora com a grande final do Desafio Internacional de Hóquei, com a narração de Moisés de Camargo e comentários dele sempre, Paulinho Cunha. Tá certo? Então bom jogo pra vocês e eu vou ficando por aqui. Tchau, gente!